Seu trabalho é horrível, seu relacionamento tá uma bosta, tá uma crise, é só quebra-pau dentro de casa, mas você não consegue imaginar sair desse relacionamento porque você pensa no bem-estar da sua família, dos seus filhos. E os seus filhos, as pessoas com quem você mais se preocupa, tá te dando mais dor de cabeça do que ressaca de pinga barata. E você não sabe o que fazer. Você chega naquele ponto da sua vida que você olha e você fala: tô perdido, eu só queria acelerar, apertar um botãozinho aqui e aparecer aquela legenda 10 anos depois, onde eu tô lindo em Paris, tomando um café e tudo se resolveu. Não dá pra fazer isso, a vida é feita de etapas. Mas a gente pode passar por essas etapas de uma forma mais simples, de uma forma mais leve. Nem todos os problemas, por maior que eles sejam, eles têm que nos destruir por dentro. Vamos começar do começo. Eu sou o Xúlio, na verdade meu nome é Júlio Domingues, mas todo mundo me chama de Xúlio. Eu tenho 21 anos e eu fui a ovelha negra da família. Eu digo ovelha negra porque geralmente é aquele que destoa do comum, aquele que sai do padrão. É aquele que tem um argumento, ele defende até o fim e, consequentemente, isso acaba gerando muitos conflitos. Eu, desde muito criança, desde muito cedo, eu tive muitas discussões com os meus pais, eu tive muitos problemas com eles. Consequentemente, na adolescência, isso se tornou um problema muito maior, porque daí eu já era um pouquinho mais velho, eu já tinha um raciocínio melhor, eu já tinha um corpo físico diferente. E eu acredito que a maioria dos pais enfrentam muitos problemas com os filhos nessa fase da adolescência. Porque pra gente é complicado também. A gente já não é mais criança, mas a gente também ainda não é adulto. E a gente fica meio perdido e junto todo mundo entra nessa confusão. Então, o que é o meu intuito? O que é o meu foco? É estar aqui para dar aqueles conselhos de filho para pai. Geralmente a gente tem aquela conversa, aquele bate-papo, que é, isso aqui é conselho de pai para filho. Isso aqui você vai levar para a vida inteira. E a gente leva mesmo. Só que por muitas vezes, os pais já não têm mais os pais deles. Ou não tem uma intimidade, não sabe como pedir ajuda. E os pais acabam se sentindo deslocados, acabam se sentindo perdidos e não sabem como resolver N situações. E os filhos, a gente acaba, quando a gente está nessa fase de adolescência, a gente acaba se afastando dos pais, a gente acaba ficando mais distante da família. A balada, os amigos são mais interessantes do que estar com a nossa família. Mas isso por muitas vezes esconde faltas, isso por muitas vezes esconde problemas que nós, filhos, a gente não sabe como chegar e como abordar os pais. E os pais também estão ali, estão sendo magoados, estão passando por problemas, não sabem como atingir os filhos, como chegar, atingir não, porque atingir é uma palavra meio... não pode, né? Não sabe como chegar até os filhos, não sabe como entrar na linguagem deles, não sabe como entrar nesse mundo que é um choque de gerações, que é tão diferente. Então eu, com os meus 21 anos, eu ainda não estou tão distante dos adolescentes. Eu passei por essa fase recentemente, ainda está fresco aqui na memória, mas eu já tenho uma visão por toda a experiência, por tudo que eu passei. Eu tenho uma visão maior, mais próxima dos pais. Hoje em dia eu sou muito amigo dos meus pais, nós temos uma proximidade, um laço, um vínculo muito bonito, muito leve. E isso facilitou muito a minha vida. Ter esse vínculo, ter esse apoio dos meus pais me ajudou em diversos problemas, em diversas fases que eu precisei passar. Então, o meu foco é estar aqui para ajudar os pais, para estar aqui do lado dos pais. Ser aquele ombro amigo que você precisa conversar, você precisa desabafar, você precisa ouvir uma outra perspectiva. E eu vou estar mostrando o outro lado da moeda, eu vou estar mostrando o lado dos filhos. Vou estar mostrando os problemas que a gente enfrenta, as coisas pelas quais a gente passa. E que muitas vezes a gente está pedindo ajuda, a gente está sim tentando um contato, mas da nossa forma. A gente está tentando chegar até os pais, a gente está tentando falar com os pais, mas a gente também não sabe como. Então a gente demonstra os sinais, a gente grita por ajuda da nossa maneira. E nem sempre é melhor. E isso acaba sempre resultando em conflito. Mas, no fim do dia, quando a gente sabe, quando a gente tem o amor ali na família prevalecendo, quando a gente consegue estabelecer um diálogo, quando é quebrado aquela barreira, os problemas passam. Se você olhar ali 3, 4 anos atrás, o adolescente me tornando adulto que eu era, pro adulto que eu sou hoje, é uma diferença gigante, é uma diferença incrível. Então eu tô aqui porque eu quero ajudar aos outros pais que estejam passando pelas dificuldades que os meus pais passaram comigo, aos adolescentes que passem pelos problemas, que sofram o que eu sofri. Eu não digo evitar que eles passem por isso, porque por muitas vezes vão acabar passando, mas conseguir enfrentar, conseguir saber que isso é passageiro e principalmente não cair nos buracos, não tropeçar nos buracos que eu tropecei. É aquela coisa assim, eu já passei por esse caminho, eu sei exatamente como ele é e não vale a pena. Você se suja inteiro, você se machuca, você se quebra, ele não leva a lugar algum. Então, eu acho que essa ponte estabelecida entre pai e filho, eu estou bem no meio do caminho e eu posso conversar com os dois lados, eu posso ser esse mensageiro dos dois lados.
eu acho que eu posso ajudar muita gente, principalmente a mim mesmo. E quando você conta uma história, por exemplo, voltar para minha infância, para minha adolescência, que foram momentos difíceis, e você contar novamente isso, você mudar a sua visão, a sua perspectiva, você acaba ressignificando essa história. Eu acho que isso vai ser uma cura para mim mesmo. E se eu souber que eu estou ajudando alguém, que eu estou podendo ser, que a minha história está servindo de inspiração, está servindo de ajuda para alguém, eu já estou zerando a vida. Então, eu vou começar esse canal, eu vou postar vídeos toda semana, abordando todos os tipos de temáticas, todos os tipos de problemáticas. E eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam, mande lá pra vizinha, sabe? Aquela vizinha que você sabe que tá enfrentando aquele monte de problema, que a vida dela tá fodida, que você usa ela como inspiração. Fala pra ela, eu tô ferrado, mas a vida dela tá pior. Ô, Creide, ó seu filho aí que gosta de fumar uma maconha, manda esse menino aí, ó. Esse menino aí é bom exemplo, vai ajudar a colocar juízo na cabeça dele. Cuidado pra falar do filho da Creide, que às vezes é o seu que vende a maconha pra ele, hein? Então, toda semana eu vou estar postando os vídeos pra ajudar os papais, pra ajudar os adolescentes e também pra me ajudar a ir contando essa história e mudando todo o significado de todo essas porradas que eu já levei da vida. Semana que vem eu volto aqui com mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até o final, gente. Beijão.